A unção vem do sangue. A unção está no sangue. O segredo do poder e da unção está no sangue. Você já leu que o sangue de Abel fala até hoje? Pois bem, nesse texto aqui que nós lemos, não diz só que o sangue de Abel fala até hoje, diz que também o sangue de Jesus fala até hoje. Agora aprenda o seguinte: de onde vem o sangue? Olha que coisa interessante que talvez você nunca parou para pensar. Esse sangue que nós falamos, ele não veio da terra. Deus fez um boneco e soprou nas narinas desse boneco o fôlego de vida e o boneco viveu. Adão já nasceu grande, com unha, com olho, sobrancelha. Ele já nasceu completamente formado. Da onde veio o sangue de Adão, se ele não veio de um ato, de um coito, não veio de um ventre? Ele não tem código genético. De onde vem o sangue, gente? De onde vem o sangue? A Bíblia diz que foi quando Deus soprou nas narinas de Adão que o sangue veio. A Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. A partir dali ele recebe o nome de Adão, o rosado, por causa do sangue. Que coisa interessante, o sangue não vem da terra. O sangue não é uma composição genética da terra. O sangue veio de Deus. De onde vem o sangue de Jesus se não vem também de um código genético? Jesus não teve um pai terreno. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então de onde vem o sangue dele? Adão não nasceu de um útero, não foi gerado, ele foi criado, ele nasceu adulto. Tudo nele nasceu pronto, unhas crescidas, olhos, cabelos, tudo pronto, assim como os anjos. Quando Deus faz então o boneco de barro, a imagem de barro do pó, inicialmente não tinha vida. É como você olhar numa vitrine um manequim. Ali você tem uma imagem, mas o que faz aquele manequim ser somente um manequim é que ele não tem sangue. A vida está sempre no sangue. O sangue de Adão não veio da terra. Se não veio da terra, diz a Bíblia muito claramente que ele veio do sopro de Deus. Então o sangue veio diretamente de Deus. Foi depois que o fôlego de vida entrou em Adão, vindo então do próprio Deus e não da terra, a terra não deu vida a Adão. Todo ser vivo tem sangue nele. Não foi a terra que deu vida a Adão, como os panteístas dizem. Foi Deus. Foi Deus que deu vida a Adão, soprando o fôlego de vida. A partir do momento que Deus sopra, passa a existir o sangue em Adão, assim como no corpo de Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo. Agora pense. O que Adão perdeu quando ele pecou? Quando Adão caiu, ele perdeu a glória e a presença manifesta de Deus. A presença era o próprio Deus que caminhava com ele todos os dias ao romper da aurora. Crepúsculo, tem 2 crepúsculos na Bíblia, 18 horas e 6 da manhã, é viração de dia. Deus visitava Adão às 18 horas, no crepúsculo, todos os dias. Ou seja, Adão perde inicialmente esse contato com Deus. Ele peca, já no outro dia ele não tem mais esse contato com Deus. Quando Adão caiu, a divina presença de Deus foi retirada. E qual foi a primeira coisa que Deus fez quando Adão caiu? Derramou sangue. Ele mata um animal, eu acredito ser um cordeiro.
E ali é um símbolo da anunciação do que aconteceria com Jesus lá na frente. Por causa do pecado de Adão, Deus mata o animal, derrama o sangue desse animal, cobre Adão com a pele daquele animal. Perceba que a primeira coisa que Deus faz depois da queda é derramar sangue. Porque Adão havia perdido a glória, ele era coberto com a glória, agora ele está com o pecado, Deus teve que fazer uma veste paliativa para ele e derramar o sangue. Deus trouxe Adão a um lugar, mata um animal e cobre ele com sangue e pele, com a promessa futura da redenção que teria que ser com sangue. E a partir do momento que essa glória futura que seria com sangue acontecesse, a glória que foi retirada por causa de Adão retornaria. Ou seja, onde você vê o sangue, sempre verá a glória. O que o fogo e o sangue têm a ver? Fogo e sangue. Como Abel soube que sua oferta foi aceita? Como Caim soube que sua oferta foi recusada? Abel soube que sua oferta foi aceita porque caiu fogo. Caim soube que sua oferta foi recusada porque o fogo não caiu. E por que caiu fogo na oferta de Abel? Porque ele derramou sangue. E por que não caiu fogo na oferta de Caim? Porque ele quis fazer a oferta que ele queria, não a que Deus queria. E aí o fogo não desceu. Deus queria sangue. Caim levou frutos da terra. O fogo sempre vinha no Velho Testamento quando o sangue era oferecido. A partir então do pecado de Adão, passou a ser exigido que Deus só se manifestaria mediante o derramamento de sangue. Deixa para mim aquela imagem do tabernáculo, porque um pouco coloca aquela imagem do tabernáculo em amarelo, tá? E depois a imagem do tabernáculo da cruz, mas não coloque ainda. Em todo o caminho no Velho Testamento, você vai ver que o sangue de animais, de cordeiros, de aves, de bois, estava repleto em todo o Velho Testamento, para que Deus pudesse caminhar por causa desse sangue. Por quê, gente? Todo o Velho Testamento, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 1, é sombra da realidade do Novo Testamento, mas não realidade. Como Jesus não tinha vindo em carne, né? Ele está lá, é evidente. Como o Espírito Santo não estava sobre toda a carne, então Deus tinha que manifestar-se de forma não real. Funciona assim: o tabernáculo de Moisés no deserto era reflexo do tabernáculo de Deus no céu. O tabernáculo de Deus refletia no tabernáculo de Moisés. Então o sangue no deserto era reflexo do sangue do Senhor no céu. Então refletia. Não era uma realidade. O sangue tem um propósito. E por que você tem ele em todo o Velho Testamento e no Novo de uma outra forma? Vamos analisar uma coisa aqui, sobre o fogo e o sangue. Veja, a unção está sempre no sangue. Veja, o fogo é um símbolo da unção de Deus. O fogo é um símbolo da presença de Deus, do avivamento e etc. Quando Caim ofereceu o sacrifício, o fogo não desceu. Isso simbolizava que a sua oferta foi rejeitada, porque não teve fogo. Os fogos sempre vinham no Velho Testamento como resposta ao sangue derramado. O fogo é sempre um símbolo da unção de Deus. Foi quando Deus respondeu com fogo. Antes disso, sempre havia derramamento de sangue. Então, a primeira vez que o fogo de Deus desce em resposta ao sangue é ali no início de tudo. Abel oferece o sangue e o fogo desce. O que o Caim faz? Ele vai lá e oferece outro sangue de morte. E aí traz uma maldição terrível sobre a terra. Ele não quis matar um sangue de um animal para Deus, mas matou do irmão. Entendeu a gravidade disso ou não? Você vê onde o orgulho chega? Ele derramou sangue. Mas o sangue é errado.
Então escute bem. Abel soube que a sua oferta foi aceitada porque o fogo veio. Caim soube que sua oferta foi rejeitada, o seu culto, porque o fogo não desceu. É isso, gente. Um culto sem unção, um culto sem fogo, um culto sem glória, sem o Espírito, é um sacrifício rejeitado como o de Caim. Quando Deus aceita seu culto? Quando tem unção. Se não tem unção, Deus não aceitou. Está ali o sacrifício, mas Deus não aceitou. O fogo vinha constantemente quando o sangue era usado. Vejamos alguns exemplos. Toda vez que Moisés usava o sangue, o fogo descia. O fogo não podia se apagar. O sumo sacerdote tinha que manter o fogo aceso. E como ele mantinha o fogo aceso? Ele tinha que derramar o sangue no altar, na arca, matar o cordeiro no altar de bronze e jogar o sangue na arca. Então você percebe que o tabernáculo inteiro tinha um caminho de sangue entre o altar de bronze e a arca da aliança. O caminho do sacerdote era um caminho de sangue. Havia sangue em todo o tabernáculo, banhado com o sangue. E era esse ato que fazia o altar se manter aceso. Sem sangue não teria o fogo aceso. Quem entende o que eu estou falando? Quando Elias usou o sangue, matando um boi, o fogo desceu. Primeiro derramou o sangue, e então o fogo desceu. Davi só via o fogo quando o sangue era usado. A glória de Deus veio no templo de Salomão após o derramamento de sangue. Abraão ofereceu o cordeiro como sacrifício, derramou o sangue no Moriá, e Deus respondeu com fogo. Portanto, o sangue atrai a glória. Pergunta: o que desceu no Pentecostes? O quê? E quando é que veio o sangue? Se o sangue precede o fogo veio no Pentecostes, qual foi a hora que o sacrifício foi oferecido? Na cruz. Não poderia ser o contrário. O Espírito Santo jamais desceria sobre toda a carne se não houvesse um sacrifício de sangue. Então primeiro o sangue foi derramado, depois o fogo foi derramado. Você tem que se lembrar que o fogo só desce se houver sacrifício de sangue. O fogo do Pentecoste é uma resposta ao sacrifício da cruz. Por isso que primeiro você se oferece como sacrifício na cruz. Depois o fogo de Deus desce. Por isso que não há avivamento sem o sacrifício contínuo da oração. O fogo de Deus sempre será uma resposta ao sacrifício. Sempre no Novo Testamento, o fogo responderá ao sacrifício de sangue. Escute bem. Sempre no Novo Testamento, o fogo responde ao sangue, a unção ao sacrifício e o avivamento à oração. Percebe, entendeu agora? Vamos pegar a ideia da realidade. O que é a vida de oração? Já aprendemos que a vida de oração é o ato contínuo de sacrifício, de culto racional de Romanos 12, versículo 1. Ofereceis, portanto, os vossos corpos como sacrifício. Aonde? No altar. Isso é como? O apóstolo Paulo fala assim, faça isso, ofereça-se como sacrifício ao Senhor. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto. Essa é uma menção do culto diário do sumo sacerdote, da sua corrida de oração diária, do sacrifício que ele tinha que fazer todos os dias para manter o fogo aceso, e incluía sangue. A unção sempre estará ligada ao sacrifício. E se não tiver sacrifício, não haverá unção. Se não tiver altar, não haverá culto. Muitos estão como Caim, oferecem um culto, o fogo não cai. Mas agora estão até pior.
se chateiam porque fazem um culto e não sentem nada, o óleo não fica molhado, porque o fogo não cai, ele vai fazer como Caim, se revoltar. Tem gente que fala assim, Deus não fala comigo. E Deus fala, você nunca falou comigo. Que resposta é que você quer de pergunta que você nunca fez? Igual o irmão me disse esses dias, assim, pastor, eu sou inacessível. Eu falei, você já escreveu para mim alguma vez? Ele falou, não. Tá bom. Vou falar nada. Experimente escrever para mim, vamos ver se eu sou inacessível. Agora, a sua mensagem não me domina. Eu vou responder no meu tempo. Se eu tivesse um telefone de fio, você não ia ligar para mim toda hora, a cada 2 minutos eu ia atender. O WhatsApp não me comanda. Pois deve ser a sua, não. Eu tenho um dia, na hora. Na hora do meu dia, eu vou lá e leio todas as mensagens e começo a responder. Então tem gente que te manda mensagem, responde agora. Não, o meu celular não é meu dono. Tem gente que ele é comandado. Não, me mandou uma mensagem aqui, ó, mas se você tivesse um telefone de fio, você toda hora... Peraí, eu tenho que atender. Não, você tem outras coisas para fazer do que ficar no telefone, pelo menos deveria, né? Mas, contudo, eu falo com todo mundo. Da mesma forma é Deus. As pessoas dizem que Deus não responde, não vê a sua dor. A verdade, gente, é que você não se comunica com Deus, você culpa a Deus de algo que você é o responsável. Você quer resposta de Deus de perguntas que você nunca fez. Você quer respostas de orações que nunca foram feitas. Você quer aproximação de um Deus que nem você quis se aproximar. Se não há sacrifício, não há fogo. Se não há derramamento de sangue, não há fogo. A liturgia é uma geração de olhos secos que não quer ter comunhão com Deus. Hoje uma irmã me mandou uma mensagem dizendo que estava no culto dela, no Instagram, uma igreja conhecida. E disse que o pastor pegou o microfone e disse que não precisa jejuar e orar porque estamos na graça. O que eu faço? Você vai lá e confronta seu pastor, eu disse para ela. Vai lá e diga para ele se ele realmente crê nisso. Se ele disser que crê nisso, você arruma outra igreja para você. Então, se alguém está me ouvindo, e você sabe, eu conheço essa igreja, já estive lá, e nós fomos assistidos. Se você estava nesse culto que determinado pastor disse que não precisa orar e jejuar porque está na graça, você é cúmplice dessa mensagem aí. Quem sai ganhando com esse tipo de mensagem, gente? O diabo. Está trabalhando para quem? E aí agora a gente está como Caim, faz culto do nosso jeito, da nossa maneira, o fogo não cai e fica revoltadinho com Deus. Porque quer fazer do seu jeito. Aí não tem fogo, os olhos estão secos, não tem unção, não tem graça. E eles se contentam com os olhos secos, não tem olhos molhados. Se o culto não é para Deus, é para quem? Para homem. É culto, mas não é para Deus. É uma constatação bíblica. Deus só responde ao sangue. Então veja bem, era sempre necessário um cordeiro. Porque Deus só responde ao sangue. No Velho Testamento era sempre necessário um cordeiro. Escute bem, há muitos cordeiros no Velho Testamento. Muitos morriam, todo dia. Mas só há 33 tipos de cordeiros proféticos apresentados no Velho Testamento. Esses 33 tipos de cordeiro, literalmente representam Jesus. Toda vez que apareceu esses 33 tipos de cordeiros na Bíblia, está evidentemente falando de Jesus, com seus 33 anos de idade, morrendo na cruz do Calvário. Por exemplo, em Êxodo 12, nós temos um desses 33 tipos de cordeiro, que foi morto um dia antes do povo sair do Egito, para passar o sangue no umbral da porta. E diz o texto que o anjo da morte veio e não pôde entrar naquelas casas por causa do sangue. Esse é um tipo do Cordeiro de Deus, do sangue de Jesus derramado. Então o que temos aí? Quando o sangue foi derramado, um dia depois eles saíram do Egito depois de 400 anos de escravidão.
Mas eles matavam um cordeiro todo dia. Mas aquele cordeiro era o profético. Então não era qualquer cordeiro. Agora eles mataram o cordeiro certo. Então Deus sempre, até vir Jesus, exigiu um cordeiro. Você vai se lembrar então que cada família matou o seu cordeiro, comeu a carne dele, com erva amarga. A erva era para eles não se esquecerem dos 400 anos de escravidão, para também não relaxar. E o pão era para se lembrar da libertação. E a carne do Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascal. Todos os patriarcas, profetas, entenderam que deveriam usar sangue. Então não havia ritual, não havia culto, não havia nada sem antes começar pelo ato do sangue. Deus usou sangue para fazer Adão, soprou o fôlego de vida. Abel usou sangue para fazer o fogo descer. Noé, ao sair da arca, seu primeiro culto em terra firme, ele usou sangue e retomou a aliança de Deus com a humanidade. Primeira coisa que Noé fez, usou sangue. Abraão fez seu primeiro sacrifício na terra de Canaã, derramou sangue. Na aliança de Abraão com Melquisedeque, Melquisedeque dá a ele pão e vinho, que representa o corpo de Cristo, que contém o sangue de Cristo. E o pão, que representa o Espírito, a carne do Senhor. É o sangue e o pão. Cada homem que andou com Deus, a primeira coisa que fizeram foi construir um altar e ali manter diariamente o sacrifício. Sem um altar particular, não haverá fogo do céu, presença de Deus, resposta à oração, porque são perguntas nunca feitas. Mas você morre de vontade de viver milagre, mas sequer pede por um. Você reclama por não ter, mas não pede. Jesus disse, vocês não estão pedindo nada no meu nome ao meu Pai. Peça para que a sua alegria seja completa. O sangue, gente, é um batismo permanente de Deus. Todo servo de Deus constrói um altar. Noé sai da arca, constrói um altar e batiza a terra com sangue. Abraão chega em Canaã, constrói um altar e batiza a terra com sangue. Isaac, a primeira coisa que ele faz, constrói um altar e aplica o sangue. Jacó, a primeira coisa que ele faz, constrói um altar e aplica o sangue. A primeira coisa que Deus pediu para Israel, uma noite antes de sair do Egito, aplique um sangue, mata um cordeiro para cada família, passe o sangue nas portas. No dia seguinte eles foram livres de 400 anos de escravidão. Davi conquista Jebus, depois vem a ser Jerusalém, porque ele aplica o sangue, batiza ali, faz um sacrifício, e agora ele conquista a cidade de Jerusalém, porque ele aplicou o sangue. Salomão termina de construir o templo, se entristece, porque a glória de Deus não descia, a glória de Deus não vinha, então ele entende, vai lá e aplica o sangue, a glória de Deus desce. Deus também tem um simbolismo de sangue com a pessoalidade do homem, não só no coletivo. O que era a aliança da circuncisão? Toda criança hebreia de 8 anos de idade devia ter seu prepúcio cortado. Prepúcio não é o pênis, é o pelinho do pênis. O Adolf Hitler, ele sabia quem era judeu, que ele mandava abaixar a calça. Opa, judeu, sobe de novo, põe na cadeia. Então, tinha que ter uma marca de sangue. Com 8 anos de idade, a criança tinha que derramar o sangue dela para ter uma aliança com Deus. Moisés quase perdeu a vida quando se esqueceu disso. Moisés sobe o monte, recebe os 10 mandamentos, e mesmo lá em cima Deus diz, desça agora, Moisés, passe o sangue em todo o povo. Gente, está em Êxodo 24. Desça e passe o sangue em todo o povo. Moisés agora pega um ensopo, havia 2 milhões de pessoas, ele mata um monte de cordeiro e vai, começa a jogar sangue na cara de todo mundo, Senhor. Deus mandou ele lambrecar todo o povo com sangue. Loucura ou não é? Mas você vai entender por quê. Aquele sangue é sombra do sangue de Jesus lá no futuro. Se não houver a marca do sangue de Jesus na sua vida, o diabo te engole, você não é aceito por Deus. Então todo o Velho Testamento é uma anunciação do sangue de Cristo. É só sombra.
É o que eu costumo dizer, que o Velho Testamento é o Novo Testamento em quadrinhos. Até o povo receber o sangue, Deus não visitava eles. Quando eles receberam o sangue, Deus passou a visitá-los. Porque o sangue foi usado, agora Moisés não precisava mais subir. Deus desceu. Você entendeu? Porque o sangue foi usado, agora Moisés não precisava mais subir. Deus desceu. O sacerdote mata o cordeiro, pega o sangue, joga o sangue na tampa da arca, joga o boi ou o cordeiro na arca, e ali ele começa a jogar. Todo lugar do altar é banhado com sangue. Põe a imagem amarela, por favor. O texto diz assim, ó, nós temos aqui, preste muita atenção no que você vai entender aqui. Aqui é o primeiro lugar que entra no tabernáculo, o altar de bronze. Na realidade, nós temos aqui 6 altares, são chamados de altares. Em Salmos 84, versículo 1, tem um cântico do filho de Corá, que Davi canta depois. E eu acho que vocês já cantaram muito essa canção. Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Sabe o que é interessante nesse texto? Davi diz, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou um ninho, eu encontrei teus altares. Interessante que ele não fala teu altar. E você vai pegar desde o verso 1, ele está falando do que está dentro dos átrios do tabernáculo. Ele diz, a minha alma suspira pelos teus átrios, pelo teu tabernáculo. Davi está dizendo que, assim como é importante para o pardal encontrar a sua casa, a andorinha o seu ninho, é importante para o servo de Deus encontrar os altares. E existem 7 altares que não são reparados, e todos eles têm a marca do sangue. Aqui estão os 6 altares, altar de bronze, altar da pia de bronze, o altar do candelabro, o altar da mesa da preposição, o altar de incenso e o altar da presença de Deus, que é a arca. E aqui já começava derramando o sangue, e agora você vê o sangue em todos os altares, sangue no altar de bronze, sangue na pia de bronze, sangue no castiçal, sangue na mesa da preposição, sangue no altar de incenso e o sangue na arca, porque o sacerdote tinha que pegar esse sangue do cordeiro que foi morto aqui e jogar em cima da tampa aqui. Então havia um caminho de sangue do cordeiro. Isso é chamado de caminho. Esse era o caminho que o sacerdote tinha que fazer diariamente para manter o fogo aceso. Ou seja, o caminho para a presença de Deus passava pelo derramamento de sangue. Então agora eu quero você bem animado com o que você vai ouvir. Mas animado! Ei, curitibanos! Olha para o irmão do lado, faz assim. Faz assim para ele. Fala, cospe o limão aí. Seu azedo. É fome. Daqui um pouco vocês comem. O pão da ceia. Já alimenta vocês. Tem que entregar o jejum antes, né? Meu Deus, gente. Vocês não venceram esse ídolo ainda. Vocês devem estar morrendo. Sonhando com um porco correndo atrás de você. Pastor, eu tive uma visão de um demônio. Como é que era o demônio? Era um pão. Um cara fez assim. Não era um pesadelo, é vontade de comer mesmo. Então escute bem. Eu amo isso aqui. Eu quero ânimo agora. A Bíblia diz em Hebreus que Deus se cansou do sangue dos animais. Ele disse que aquele sangue nunca pôde remir pecados. Mas ele tinha que fazer aquilo como sombra para a realidade da cruz. Então Deus falou, não tem mistério, isso aí era só anunciação. Teve que fazer para o povo entender a importância do sangue. Então Deus grita lá do céu, eu quero um cordeiro.
profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53 primeiro, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nenhuma para que nós o desejássemos, era desprezado e o mais indigno entre os homens, e não fizemos dele caso algum. Porém, verdadeiramente ele levou sobre si o pecado de nós todos, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades e levou os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus olhou e viu que Jesus era um cordeiro aceito, favorável. Deus gritou: eu quero um cordeiro definitivo. Escute isso, houve um grito no céu para uma resposta na terra. Deus bradou: eu quero um cordeiro. E um profeta no deserto gritou: eis o cordeiro de Deus, eis o cordeiro real, eis o cordeiro favorável, ele é o cordeiro. Bendito seja o cordeiro. Lembre-se, o caminho para a presença no tabernáculo sempre foi marcada com sangue, desde a entrada até a arca, era banhado com sangue. Mas agora a Bíblia diz que existe um novo caminho. Porque nós entramos agora, põe a imagem da arca, com confiança. Por que confiança? Porque eles tinham medo de chegar até aqui mortos. Morria, e alguém tinha que puxá-los. Mas agora a gente não tem esse medo. Eu saio daqui, eu tenho agora um novo e vivo caminho. Continua sendo de sangue, mas agora eu entro com confiança ao trono da graça, pelo sangue do Cordeiro, que é o novo e vivo caminho. Agora notem bem, lá do Velho Testamento era um caminho morto, cordeiros mortos. Aqui no Novo Testamento diz que é um novo e vivo caminho, um cordeiro vivo. Significa que eu entro na presença de Deus com confiança, aplicando o sangue de Jesus. O segredo não é entender que o sangue de Jesus é um aerosol. Pequei, sangue de Jesus tem poder. O cara não quer compromisso com Deus, o sangue de Jesus, veja, não é assim. Tem gente aí até blasfema, fala, sangue de Jesus tem poder. Ele pensa que é macumba. Não é? Vou te explicar como que funciona essa questão do sangue de Jesus. Imagina aqui o tabernáculo. O camarada descobria que ele tinha lepra. E a lepra na Bíblia é a doença que representa o pecado. Por isso que lepra, a Bíblia não fala de cura de lepra, fala de purificação de lepra. O leproso não procurava um médico, ele procurava o sacerdote. Jesus falou para os leprosos, procura um médico. Ele falou, procura o sacerdote. Porque lá na Bíblia ficava leproso gente rebelde, gente desobediente. Então veja, às vezes você pensa que as coisas estão mal na sua vida, não é só quando falta dinheiro, porque tem gente que só corre para Deus quando tem problema financeiro, quando o carro bate. Mas quando você também não consegue orar, quando você também vai mal espiritualmente, é lepra! Então o que o sacerdote fazia? O camarada olhava para o leproso. Ele tinha que ficar 7 dias isolado depois desse ritual de purificação. Qual era o ritual de purificação do leproso? Pegava 2 pombas branquinhas, presta atenção, matava uma e deixava uma viva, colocava dentro de uma botija de barro o sangue da pomba e pegava a pomba viva e banhava no sangue da pomba morta. Parece coisa de candomblé, né? Está lá na Bíblia, Levítico. O diabo exige sangue até hoje nos seus rituais. Não tem ritual sem sangue.
Aí o que o sumo sacerdote fazia? Cadê? Dá o microfone aí, Greg. Cadê? Se vira, Greg. Pega o microfone, Greg. Imagina, ele tinha que pegar isopo. Isopo era uma planta assim meio roxinha, muito bonita, muito pura. E ele tinha que pegar essa planta de isopo e banhar a madeira de acácia. A madeira de acácia simboliza a cruz. O isopo simboliza a santidade. Aí lá vem um leproso diante do sacerdote. O sacerdote olhava assim, você está leproso. Então o que ele fazia? Pegava aquela botija de barro, cheia do sangue da ave morta, misturada com a ave viva. O que a ave viva tem a ver? Já te falo. Ele pegava o isopo na ponta da madeira e banhava e começava a jogar no leproso. 1, pá! 2, 3, vai jogando. Foi assim que Moisés fez com 2 milhões de pessoas. 4, e a ave está viva lá e no sangue da ave morta. 5, 6, 7. Ele banhava o leproso 7 vezes. A Bíblia fala de aspergir. Por isso que a Bíblia diz que Jesus aspergiu o seu sangue. O sangue da aspersão. Agora ele tinha que ficar 7 dias em isolamento. E depois ele tinha que vir na saída do tabernáculo, atrás do sacerdote. Estou limpo. Aí o sacerdote examinava. Você está curado, pode ir para o meio do povo. Você vê? Vê que não era uma coisa ligada à doença, era ligada ao pecado. Aí você fala, por que a ave morta e a ave viva? A ave morta representa Jesus. E a viva? Jesus também. A ave morta representa o Jesus homem morto. A ave viva representa o Jesus Deus vivo. A ave morta representa a morte de Jesus. A ave viva representa o Jesus. As duas representam Jesus. A morte e a vida. Isso era chamado de ritual para os pecados ocultos. 7 vezes o sangue tinha que ser jogado no leproso. Agora pensa o seguinte, você sabe quantas vezes Jesus derramou o sangue na cruz? 7. Há registro na Bíblia que houve 7 derramamentos do sangue de Jesus na cruz. Quando Jesus estava na cruz, você tem que imaginar Deus fazendo isso. 1, no Getsemane. 2, na sua barba. 3, nas suas costas. 4, nas suas mãos. 5, na sua cabeça. 6, nos seus pés. 7, no seu lado. Por 7 vezes o sangue de Jesus foi derramado para levar e purificar aqueles que creem nele, que os seus pecados agora foram lavados, aspergidos. O ato de Deus é esse, aspergir o sangue de Jesus em cada irmão que crê. Por isso que você lê lá em Apocalipse, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Então aqui nós vemos o segredo. Levítico 14, primeiro, Deus diz, quando o leproso quiser ser limpo, ele precisa ir ao sacerdote. O sacerdote deve fazer o ritual da purificação. Põe para mim Apocalipse 12, e eu quero mostrar para você o grande segredo a partir do 10. Então ouvi uma grande e grave voz do céu que proclamava, eis que chegou a hora e a salvação, e o poder do seu reino, o poder do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que nos acusava de dia e de noite perante Deus. Observe que esse texto é lá no futuro. Significa que o diabo está onde agora? Aonde, gente? Diante de Deus. Fazendo o quê? Jogando seus pecados para Deus.
Esse cara aí, você viu o que ele acabou de fazer? Fofoqueiro, fazendo fofoca. Ó, eu quero te lembrar que fulano agora fez isso, fulano agora fez aquilo outro, ciclano agora fez isso. Por isso que ele recebe o título de diabo. A palavra diabo só refere-se a duas pessoas na Bíblia, por duas vezes, é evidente. Uma, a Satanás, a outra é Lúcifer. Jesus disse, eu tenho 12, um de vocês é o diabo. Você consegue lidar com o diabo na sua equipe? Jesus tinha um na equipe dele que era o diabo. Deus tinha um na equipe dele que era o diabo. A palavra diabo aqui é acusador. Por isso que é diabo. Judas foi chamado de diabo. E o que é interessante, que a maneira de você vencer a acusação do diabo, só tem uma maneira. Eu disse a um irmão essa semana, eu falei, ó, você está padecendo do maior mal que existe, que é o mal da acusação. Ninguém suporta a acusação. A acusação, ela massacra você. Gente, o chefe, o mestre, o expert de acusação é o diabo. É o cara que derrubou a terça parte dos anjos. Ele é o mestre da acusação. Há pessoas em hospício que não venceram a acusação. Há pessoas que desistiram de seus casamentos que não venceram a acusação. Há pessoas que não oram porque não vencem a acusação. Só há um remédio para a acusação: a aspersão e a aplicação do sangue de Jesus, como Paulo chama, aprender a aplicar o sangue de Cristo na sua má consciência. Então eu quero te ensinar a aplicar os 7 derramamentos do sangue de Jesus, porque o ato do arrependimento e do perdão é isso. 1, 2, só que agora você não tem um animal, você tem o quê? O Cordeiro vivo, é o novo e vivo caminho. Então quando eu uso o sangue de Jesus, eu uso um sangue vivo. O diabo mal suporta a menção do sangue, quanto mais o sangue de fato. Eu poderia gastar tanto tempo aqui falando sobre as minhas experiências com o sangue de Jesus. Mas desde o dia que eu aprendi a utilizar o sangue de Jesus, a minha vida mudou completamente. A aplicar os 7 derramamentos do sangue de Jesus, a minha vida mudou completamente. Irmão, você sabe o que é jejum? Todo mundo aqui está em guerra com o diabo. Só que aquela guerra de Facebook, de indireta, ô cachorro! É, porque eu também, um joga indireta para o outro. Agora jejum é trocação. Vem para o play, seu filho de uma mãe. Você é homem? Jejum é chamar o diabo para trocar tapa. Você está trocando soco com o diabo todos os dias e não quer retaliação. Por isso que a Bíblia fala que você tem que vigiar. Tem gente que fica mais rebelde no jejum. Em vez dele vigiar, controlar, o diabo entra nele. Você tem que falar, espírito bom, sai desse corpo das trevas, deixa Lúcifer em paz. O jejum deixa você irritado, então se você não vigiar, tem gente que ora muito, mas não vigia. Aí o diabo entra, porque veja, não, guerra espiritual é isso, ninguém vai para uma guerra sem sair ferido. Ah, então não vou fazer jejum que a coisa é difícil. Continua então escravo. Há vitórias, todas as vitórias só conquistamos coração em jejum. Você pode continuar sem conquistar nenhuma. Dói. Há retaliação, há luta, há desafio, há coisas que você fala, por que isso está acontecendo? Porque você está em jejum, você está aqui com o diabo, trocando soco. Jejum é trocação, é guerra, é luta franca. Você está levando e dando, mas no final você ganha. A Bíblia diz, eles o venceram. Eu estou aqui nessa noite para aplicar o sangue de Jesus na sua casa, para aplicar o sangue de Jesus nos seus filhos, para aplicar o sangue de Jesus nos seus netos. Você tem que aprender a aplicar o sangue. Põe a imagem da cruz. Vou te ensinar a aplicar o sangue. O que é a corrida de oração? É o caminho do novo e vive o caminho através do... O camarada não faz. Olha, eu amo muito o texto que diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Eu gosto da palavra descansa.
quem não ora certo não tem descanso. Direi o Senhor, Ele é o meu refúgio. A palavra refúgio e esconderijo ali é a palavra lugar secreto da oração. Ele diz, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. O salmista, quando canta esse texto, ele deixa claro que você descansa em Deus. E diz mais, debaixo das suas asas, você está seguro. Agora, debaixo, você sabe qual é o nosso problema? Nós queremos segurança sem estar debaixo das asas. Deus não tem responsabilidade de guardar ninguém que põe a cabecinha para fora. Pá, o diabo está lá do lado de fora com a marreta. A hora que você põe, você fala, pum! O cara quer que Deus protege ele, mas ele sai das asas. É debaixo das suas asas, no lugar, o nosso lugar seguro. Olha, esses dias eu fui cancelado na internet. Nunca imaginei. Perdi 90 mil seguidores em menos de um mês, porque eu citei ao negócio sobre oração, ensinando os intercessores a orar e não só interceder. Quase morri de tanto apanhar. Eu nunca imaginei que seria cancelado. Então eu vou te contar o que aconteceu comigo. Cheguei em casa esse final de semana não, segunda. E eu falei, agora senhor, quando eu viajo eu estou focado, quando eu chego em casa eu estou pensando na igreja, eu vou orar para os irmãos, etc. Eu vou orar por essa situação. Acordei 4 da manhã e fui para o meu quarto de oração. Quando eu fui para o quarto de oração, fui orar, não tinha oração para orar. Falei, senhor, o que está acontecendo? Ele falou assim, não é para você orar aqui. Vai lá para a sala orar. Tá bom. A hora que eu comecei a descer a escada, a gente começou a arrepiar do pé da cabeça. Quer dizer, dos pés ao pé da cabeça, ao cabelo dos pés. E foi arrepiando. Na hora que foi arrepiando, gente, eu já imaginei, vai ter capeta aqui dentro da sala. Eu odeio ver o diabo. Aí tem gente que fala, nossa, pastor, irmão, se você gosta, leva ele para sua casa. Aí, pastor, o que o senhor sente quando o senhor vê o diabo? Nada. Não sinto minha cabeça, minhas pernas, meus braços. Só tem medo? Claro, é o diabo, não é o bozo. E a hora que eu comecei, e o corpo vai gelando. O corpo vai gelando e vai arrepiando. E o cabelo fica tão alto que dá para você fazer assim, ó. E o cabelo ficou em pé. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui descendo a escada. Falei, o que tem aqui embaixo? Parecia que eu estava descendo os porões do inferno. Deus não quis que eu guerreasse no quartinho de oração. Enjoado ele. Falou, aqui não é lugar de guerra. Vai guerrear para lá. Então, a hora que eu desci. Quando eu cheguei na sala, tinha 3 rãs. Uma pálida, cor de morte, né? Bem amarela e bem inchada. Uma malhada de preto e branco. E uma bem magra. O Espírito Santo falou assim, essa é de morte, essa é de rebelião e essa é de manipulação. 3 rãs. Fingi que não estava vendo, senhor. Passei reto. E ela estava assim, ó, parada assim, ó. Gente, 3 rãs do tamanho de um homem. Passei direto. Como eu sei que a batalha espiritual, elas estão ali, mas elas não estão ali, eu dobrei o joelho e peguei a coberta muito frio e pus na cabeça, assim. Quando eu pus a coberta na cabeça e as rãs de costa para mim, né? Eu orando e as rãs de costa. Então, a hora que eu pus, eu falei, bom, não dá para eu fugir disso. Batalha espiritual não é orar, falar com Deus, é falar com o diabo. Oração e adoração é uma coisa, batalha espiritual é outra. É isso que eu quis dizer lá no vídeo. O pessoal falou, você está dizendo que intercessor não ora? Eu falei, não foi nada disso. Oh, meu Deus, eu não tenho responsabilidade no que você entende, eu tenho responsabilidade no que eu digo. Eu disse que intercessor tem que ter tempo de oração dele e Deus, não só interceder para as pessoas. É isso que eu disse. Mas contudo eu vou tentar explicar de novo. Mais um mês de cancelamento. Aí eu estou lá, orando e as rãs de costa. De repente falei, o que vocês estão fazendo aqui? A gordona fez assim, ó. Pulou. Aí começaram a falar comigo. Aí foi 1 hora de batalha. Quando eu sei que a batalha acaba,
quando o ambiente começa a ficar leve. Você sabe, enquanto você estiver num ambiente pesado, você não pode parar de guerrear. E o que você mais faz numa hora de uma luta, treva, batalha espiritual, é quando tem confusão na casa, você começa a clamar o sangue. Aplicar o sangue. E eles tentavam aproximar, eu aplicava o sangue. Eu aprendi que o nome de Jesus é arma de ataque, o sangue de Jesus é arma de defesa. Quando você ataca, você usa o nome. Quando você se defende, você usa o sangue. Agora se ataca, em nome de Jesus eu vou. Agora recua, o sangue de Jesus está sobre mim, o sangue de Jesus está sobre minha casa, o sangue de Jesus está sobre minha vida. E aí foi para 1 hora de batalha. O Senhor me mostrou o que cada rã simbolizava, aonde estavam essas rãs, o que elas representavam. Quando eu terminei a batalha, eu estava exausto. Aí o Senhor falou assim, agora pode subir e orar. Viu? Eu não estava orando. E não estava. Eu estava em guerra. Em nenhum momento eu estava em adoração. E se eu não for para adoração, vem depois a retaliar. Porque onde é que eu estou escondido? É aqui na presença. Aí eu subi. Quando eu fui subir, eu já senti o ambiente leve, mas eu já estava destruído. Porque batalha arrebenta com você. Quando eu subi, eu fui subindo. Eu aplico os 7 derramamentos do sangue de Jesus sobre a minha esposa, aplico o sangue de Jesus sobre meu filho, aplico o sangue de Jesus sobre minha filha, aplico o sangue de Jesus sobre minha nora, sobre os 10 netos que eu vou ter, eu aplico o sangue de Jesus, eu vou aplicando o sangue, eu não quero nem saber, é 10, se vire. Então assim, eu vou aplicando o sangue de Jesus, e vou orando por sangue, e levando o sangue. Então eu levanto, eu vou lá no meu filho, dou um beijo nele, o sangue de Jesus está sobre você. Vou lá na minha filha, eu aplico o sangue de Jesus sobre você. Vou na minha esposa, então eu fui subir na escada. Eu olhei assim, eu tive uma visão. O sangue descia e cobria toda a casa. O quarto da Isa, a luz está queimada já tem um tempo. Coisa de pai que viaja. E a hora que eu fui subir a escada, a casa clareou toda. Isso era 5 da manhã, você viu? Eu já estava guerreando há tempo. Agora, o meu tempo com Deus ia começar. A hora que eu fui subir, o quarto ligou sozinho. Eu chamei minha esposa e falei, amor, vem aqui. Você está aí no quarto? Dormindo. Quando eu cheguei, dormindo. Falei, amor, vem aqui. Você ligou o quarto da Isa? Ela, não. A luz está queimada. Eu falei, do nada, eu entendi isso como um sinal que a tempestade tinha passado, que a luta tinha passado, que eu tinha entrado na brecha por algumas famílias que estavam sendo vítimas dessas rãs. Eu lembrei de cada um de vocês, gente. Não sabia nome, mas vinha rostos. Famílias vítimas de uma rã, outra de outra, outra de outra. Rãs. Lembra, as rãs lá no Egito era demônio, sapo. E aquilo foi uma guerra tão terrível, mas pensa numa guerra boa. Tipo, eu me imaginava dando assim no diabo. Tá, aquele estalado. Mas depois eu corri para debaixo das asas, irmão. Porque é lá que o diabo me procura e não me vê. Você entendeu o que eu quis dizer? Você pode interceder por quem você quiser, pela nação, pelo quem você quiser, mas depois corra para adorar. É a adoração que te protege, é o altar que te protege. Corra para a cruz, lá debaixo das suas asas você está seguro. Quando você souber a usar o sangue de Jesus, utilizar o sangue de Jesus, você tem que entender que a unção está no sangue. O sangue que faz a unção descer. Sabe por que muitos de vocês não sentem unção e presença de Deus? Por causa da acusação do diabo na sua mente. Deixa eu te falar um negócio. Toda vez que você vai buscar Deus, você fala, por que um chora e outro não? O diabo fala assim, você não pode adorar assim. Seu passado é isso. Então vem a acusação. O que eu aprendi a fazer? Eu aplico o sangue de Jesus. Então começa, Senhor, eu aplico os 7 derramamentos do sangue de Jesus na minha consciência. Eu levo a minha mente cativa ao Senhor. Levo a minha mente cativa à minha esposa. A minha mente não está presa. Eu não saio na rua vendo mulher bonita assim. Eu fico assim, fico sentado assim, no aeroporto, olhando. Quando você olha, tem uma mulher sem roupa, com roupa. Então eu fico assim. Porque tem homem que sai procurando. Onde veio? Eu fico assim. Põe um fone e fica assim.
Então eu falo, Senhor, eu prendo a minha mente na galega brava. Galega deliciosa, minha. Eu prendo a minha mente nela. Eu levo a minha mente cativa a Cristo. Você tem que prender a sua mente. A Bíblia diz, elevando a sua mente cativa. Os pensamentos falam, eu aplico o sangue de Jesus nos meus pensamentos. Paulo diz, purificando seus pensamentos com o sangue do Senhor. Os nossos pensamentos não são puros, e eles nos traz acusação e nos impede de sentir a presença de Deus. Por isso que gente amargurada vai para o inferno, porque a mente está suja, o coração está sujo. Então o que você tem que fazer? Faz o exercício. Como que a unção vem? Aplicando o sangue. Quando você aplica o sangue, o fogo desce. Então o que é que eu faço? Senhor, antigamente cantava assim, ó, eu entro no santo dos santos, por teu sangue posso entrar, a ti somente eu canto, ao grande eu sou vim honrar, eu adoro a ti. Veja, você entra vislumbrando. A minha filha esses dias perguntou, papai, o que é presença de Deus? Eu falei, tá bom, vou te dizer. Como que eu posso ver Deus? Eu falei, filha, você quer ver Deus? Na cama. Ela apronta muita coisa comigo na cama, gente. Até filmar e postar no Instagram. Quando eu vi já estava. Não tinha mais o que fazer. Super tifum. Ainda bem que o povo não sabe o que é isso. Deixa quieto. Sem barulho. E aí, falou, papai, como que eu posso ver Deus? Vamos fazer o seguinte, filha, deixa eu te explicar. A gente vê Deus pela fé. O que é fé? Mentalizar. Saber que está acontecendo. Como assim? Feche seus olhinhos, filha. Sabe por que criança na hora recebe a presença de Deus? Porque ela nunca precisa passar pela cruz. Esses 3 altares a criança não precisa passar. Porque esses 3 altares é para purificar coração e mão. 3, né? 2, né? A cruz é todo o altar. 2. O altar de bronze é para purificar coração. A pia é para lavar as mãos. Quem entrará no santo lugar? É o que tem as mãos limpas e o coração puro. O adulto é cheio de raiva, cheio de revanchismo. Ele quer retalhar, ele quer fazer vingança. É justiça própria. Ele acha que está com a razão. Então ele não consegue chegar diante de Deus. O culto dele, fogo, não desce. Ainda que desce para um, para ele não desce. É um culto de Caim. Porque o coração está cheio de reserva. Você entendeu o que eu estou falando? A criança é pura. Então ela já sai daqui e vai direto aqui. Por isso você começa a ministrar na criança, a lágrima já começa a rolar. O povo fala, mas como? Porque ela vai direto. A criança tem um atalho da presença. É o coração puro. Então normalmente, eu falei, filha, fecha os olhos. Olha como é lindo a pureza de uma criança. Imagina que você está numa sala gigante, gigante. Ela, gigante quanto? Tamanho do universo. É grande, papai, é grande. Imagina que nessa sala tem um trono gigante, 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 no centro da sala. Que tamanho? Tamanho do universo. Papai, é grande. Imagina que esse trono é roxo. É cor safira, um ambar. Imagina que embaixo é um rio de cristal. E tem um monte de anjo andando para lá e para cá, raios e trovões saindo desse trono. Você está vendo? Estou vendo, papai. Agora imagina que tem uma pessoa sentada nesse trono. Você está vendo, filha? Estou vendo, papai. Imagina que o rosto dele é brilhante como o sol. Então eu não consigo ver. A ideia é essa. Mas você está vendo a face brilhando como o sol? Estou vendo. Seus cabelos brancos como a neve. Seus olhos como chamas de fogo. A sua face é maravilhosa. Suas vestes cobrem todo esse espaço gigante. E ela ali, aí eu ouvi o silêncio. Quando eu olhei, ela... Falei, o que foi, filha? Eu estou vendo ele, papai. Sabe o que é isso? É assim que nós contemplamos o Senhor, pela fé. Sabe o que você faz quando você ora? Pega a sua mente, leva cativa a Cristo, prende ela, imagina-se diante do trono, imagina-se na sua corrida de oração,
Pensa, daqui um pouco a mente divagueia, você volta. E começa, eu aplico o sangue de Jesus no meu pensamento. Eu aplico o sangue de Jesus na minha casa. Senhor, meu coração, mas eu aplico o sangue de Jesus nesse coração. Estou com raiva, mas vai jogando sangue. E você vai lavando. E você vai banhando a sua corrida de oração com o sangue de Jesus. Daqui um pouco você está à porta dele. Aprenda a jogar o sangue de Jesus no seu casamento. Eu aplico o sangue de Jesus sobre minha esposa. Eu aplico o sangue de Jesus sobre meu marido. Eu aplico o sangue de Jesus na minha vida financeira. Eu aplico os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Eu faço. Senhor, eu aplico o teu sangue na minha cabeça, para que eu tenha uma mente boa para pregar, para que eu não esqueça de nada. Eu aplico o teu sangue. Senhor, o Senhor quer que eu faça a sua obra? Então eu aplico o teu sangue. Me dê saúde mental, emocional e física. Me dê força para pregar, Senhor. Me dê força emocional para aguentar a pressão, porque servir a Deus é uma pressão muito grande. Então, o que eu faço, Senhor? Clama o sangue, meu filho. Clama o sangue, porque eu já dei o sangue. Eu dei o sangue para você usar. Então entra por esse sangue. Use esse sangue. Quando você usar o sangue de Jesus, você vai ver. Vai mudar suas finanças. Vai mudar sua saúde. Vai mudar vocês. Quem não usa o sangue estão desprotegidos. Faz o exercício agora. Joga o sangue de Jesus na sua mente agora. Pega toda a amargura que você tem, pensamento, e aplica os 7 derramamentos do sangue. E você vai começar a sentir uma presença de Deus agora. E se você não fizer isso, você deixará que você seja parecido com Lúcifer. Isso é rebelião a Deus. Vença a justiça própria, aplica o sangue aí. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Aplica o sangue aí agora. Ele vai curar toda angústia, todo mau pensamento. O fogo vai descer sobre o seu altar agora. E você vai sentir uma presença inigualável. Sabe por quê? Porque agora Ele está purificando você de toda má consciência. Toda acusação está indo embora agora pelo sangue de Jesus. Então aqui estou para dizer, você é digno. Você é digno pelo sangue. Pelo sangue você é digno. Pelo sangue você é digno. Pelo sangue você pode entrar. Entra agora pelo sangue. Deus quer que você entre pelo sangue agora. Você está vendo? Faça como a minha filha. Mentalize você debaixo das suas asas agora. E Ele vai tocar em você. Ele está tocando em você agora. Você está sentindo a presença? Aproveita agora e começa a orar em línguas enquanto Ele toca em você. Você está banhado com o sangue de Jesus. Você está tomado com o sangue de Jesus agora. O diabo está olhando para você, sabe o que ele está vendo? O sangue de Jesus. Ele não consegue olhar para você porque ele está vendo o sangue. Gente, o segredo do fogo é o sangue. Então clame pelo sangue. Aplica o sangue, o fogo vai descer na sua casa, na sua vida. Está vendo cura aqui agora. Está vendo transformação aqui agora. Isso, aplica o sangue. É tempo de cantar, é hora da sua vitória. Eles o venceram pelo sangue, 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 pelo sangue. Vai dizendo, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Vai repetindo, o sangue de Jesus está sobre minha casa, o sangue de Jesus está sobre minha vida, o sangue de Jesus está sobre minha filha, sobre meu filho. Eu aplico o sangue de Jesus nessa situação. Isso, igreja do Senhor. Vai, repita o sangue. Clame, o diabo tem que ouvir que você está se lavando. 1, 2, fala, eu coloco os 7 derramamentos do sangue de Jesus sobre mim agora. Isso, igreja. Tcharalabala caralabala carabas tere calabas. Teresoloco terebala tere calabas. Teresondoloco revata labalabas. Tere canta labas soroco teleba.
Xerecalabás. Não deixe a sua família padecer. Aplica o sangue. Aplica o sangue. Aplica o sangue de Jesus aí agora. Essa é uma oração diária, constante. É o nosso ritual hoje, é o novo e vivo caminho. É pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus. Aplica o sangue agora na sua amargura, na sua ansiedade, na depressão. Aplica o sangue no problema financeiro. Aplica o sangue. Aplica. Põe o sangue em todos os órgãos vitais do seu corpo. Aplica o sangue no rim, no sistema linfático. Aplica o sangue no pâncreas. Aplica o sangue aí agora no fígado. Aplica o sangue na carótida, na horta. Aplica o sangue no coração. Aplica o sangue no intestino grosso, fino, delgado. Aplica o sangue agora. Aplica o sangue aonde você tem que aplicar o sangue. A igreja tem que aprender a utilizar o novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. É debaixo das suas asas que estamos seguros. A unção está no sangue. É quando o sangue é aplicado que o fogo desce. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc., mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Não tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graça. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe.